Antes, se classificava o autismo como leve, moderado ou severo, dando a impressão de que existia uma linha onde aqui era só um pouco autista e conforme fosse aprofundando na linha, essa pessoa daqui era mais autista do que essa. Só que não existe uma pessoa autista que é mais autista do que outras. Então a classificação atual se dá por níveis de suporte. Nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Isso não quer dizer a intensidade do transtorno, e sim o nível de apoio que essa pessoa precisa para conseguir ter uma qualidade de vida considerável. Então, o meu diagnóstico, ele varia entre nível 2 e 1 de suporte, porque embora muitas coisas eu consiga fazer sozinha, sem precisar de apoio, muitas outras coisas relativamente básicas eu preciso de apoio, mesmo que isso seja meio invisível para quem vê de fora ou conhece superficialmente. Por eu não apresentar as características estereotipadas do que as pessoas viam como autismo, eu demorei para ter sido diagnosticada. Mas tinha sinais que foram esquecidos, que eu apresentava desde criança, como ter uma rigidez cognitiva de querer da mesma forma, isso desde bebê. A minha mãe fala que quando ela ia amamentar, eu tinha um lado preferido e não iria do outro lado de jeito nenhum. Então um lado ficava doendo porque eu não amava desse lado. Então ela tinha que me virar de um jeito que eu pensasse que estava sendo o lado que eu gostava, pra só assim eu tomar, senão eu não tomava. Eu me referia a mim mesma em terceira pessoa, falava a Carla quer, ou a Carla vai. E também falava o nome da minha mãe, em vez de chamar ela por mãe, porque eu via os outros falando o nome dela, então eu chamava pelo nome dela. Assim como quando iam falar comigo, falavam Carla, então eu também me chamava por Carla, não fazia essa associação entre o eu. Eu também não brincava de forma típica. As minhas brincadeiras se resumiam a pegar um livro não precisava ser infantil, podia ser um livro científico, abria, pegava um brinquedo, uma boneca ou qualquer outro brinquedo e ficava assim, com ele na mão, fingindo que o boneco estava lendo o que eu estava lendo no livro. E era essa a minha brincadeira. Eu gostava bastante de ler. Inclusive eu aprendi bem mais rápido do que o normal. Aprendi um pouco antes de ir na escola, eu aprendi a ler com 4 anos, que eu peguei uma frase assim e li. Isso foi antes de entrar na escola. E eu tinha essas características mais isoladas. Não tinha amigos, assim, demorei muito pra fazer. Até porque eu não gostava muito das crianças e das brincadeiras que as crianças faziam. Eu preferia ficar perto dos adultos, nas rodinhas deles, conversando. No caso, eu não conversava, eu só ouvia eles conversarem. Mas eu não gostava de ficar junto com as crianças. Se você acha que eu não pareço autista, foi porque eu passei anos da minha vida mascarando as características não normais para que você não se afetasse com as minhas peculiaridades, mesmo que fosse pior para mim esconder elas. Então, quando você diz que é autismo leve, eu pergunto, é leve para quem?